A fria noite de inverno apertava e do meu balcão o mundo parecia um sussurro distante, abafado pelo sopro gélido que vinha do éter. O céu, uma tela de veludo negro, estendia-se numa imensidão que desafiava a compreensão humana, salpicado por incontáveis pontos de luz, bilhões de sóis distantes, cintilando como grãos de poeira mágica sob uma lâmpada cósmica invisível. O vento, um fantasma sutil, roçava a pele com um frio cortante, e o farfalhar das folhas secas sob meus pés era o único som terreno que competia com a vastidão silenciosa lá de cima. Minha mente, inevitavelmente, viajava para além daquela cortina de estrelas, perscrutando a escuridão em busca de algo que sempre nos atormentou: estamos sós? Essa pergunta, mais antiga que as pirâmides, ressoava com uma nova urgência na era da astrofísica de precisão. Ela nos remetia imediatamente àquela cena quase mítica, datada dos primórdios da física moderna, quando os gigantes intelectuais se reuniam. Imagine a mesa de um refeitório americano, talvez em Los Alamos ou Princeton, por volta do ano de 1950, o tilintar da louça e o aroma penetrante do café fresco pairando no ar. Ali estava Enrico Fermi, o gênio indomável, cujos olhos pareciam enxergar através da matéria, e ele lançou a questão que se tornaria o espectro da ciência: onde eles estão? Ele não se referia a vizinhos distantes ou a um amigo esquecido, mas sim à inteligência extraterrestre. Se a Via Láctea continha estimados 100 bilhões de estrelas, e se a estatística sugere que um percentual significativo delas possuía planetas em zonas habitáveis, com a possibilidade de vida florescendo e evoluindo para civilizações tecnológicas, a ausência de qualquer sinal tangível, nenhum farol interestelar, nenhuma nave colossal gritava mais alto que qualquer ruído cósmico. Este era e ainda é o paradoxo de Fermi, um abismo conceitual que se aprofunda ainda mais quando consideramos a possibilidade de transcender a barreira fundamental do universo, a velocidade da luz. A barreira da velocidade da luz, o limite cósmico, não é um mero decreto burocrático do universo, é a própria tessitura da realidade, esculpida pela mente de Albert Einstein há mais de um século. Em sua teoria da relatividade especial, publicada em 1905, ele nos presenteou com o conceito revolucionário do espaço-tempo, uma entidade quadridimensional onde a distância e a duração não são absolutas, mas sim relativas ao observador. A luz, no vácuo, viaja a aproximadamente 300 mil km por segundo, um número que parece insondável, mas que, em escala cósmica, é dolorosamente lento. O que a relatividade nos diz é que, à medida que um objeto com massa se aproxima dessa velocidade, sua massa inercial aumenta exponencialmente. Para atingir exatamente a velocidade da luz, a massa se tornaria infinita, exigindo uma quantidade infinita de energia. É como tentar empurrar um trem de carga que se torna progressivamente mais pesado a cada metro percorrido, até que o esforço necessário para o próximo centímetro excede toda a energia disponível no universo conhecido. Proxima Centauri, nossa vizinha estelar mais próxima, reside a pouco mais de 4 anos-luz de distância. Uma mensagem enviada hoje levaria mais de 4 anos para chegar lá e outros 4 para uma resposta ser recebida, um eco temporal que torna a comunicação imediata uma fantasia. Contudo, a desesperança cósmica é um luxo que a mente humana, impulsionada pela curiosidade incessante, raramente se permite. Avançamos para o cenário do ano de 2025, um futuro que já estamos tangenciando, onde a física teórica, alimentada por avanço em cosmologia e mecânica quântica, explora brechas nesses limites. A ideia mais sedutora para contornar a tirania da velocidade da luz é o motor de dobra espacial, ou a métrica de Alcubierre, concebida pelo físico mexicano Miguel Alcubierre em 1994. A beleza dessa proposição reside em sua sutileza. A nave não precisa se mover através do espaço mais rápido que a luz, ela simplesmente distorce o próprio espaço-tempo ao seu redor. Imagina a nave repousando em uma bolha. À frente dela, o espaço é contraído, encolhido como um pergaminho sendo enrolado. Atrás, o espaço é expandido, esticado como um lençol sendo puxado. A nave desliza dentro dessa bolha, movendo-se a uma velocidade efetiva superluminal em relação a um observador externo, mas, crucialmente, dentro de sua bolha local, a nave permanece estacionária, ou move-se a velocidades subliminais, respeitando o postulado de Einstein. Em 2025, essa não é mais apenas uma curiosidade matemática. Relatórios recentes de grupos de pesquisa em centros como o Instituto de Estudos Avançados em Princeton e colaborações internacionais, incluindo figuras proeminentes como Elias Mosse do Instituto de Tecnologia da Califórnia, têm focado na viabilidade prática. Mosse e seus colegas publicaram em meados de 2025 uma análise detalhada sobre como as equações da relatividade geral de Einstein, que governam a geometria do espaço-tempo, efetivamente permitem a formação dessas métricas de dobra, desde que certas condições energéticas sejam satisfeitas.
O obstáculo monumental, como sempre, é a energia. Para criar a contração e a expansão necessárias, a teoria original exigia o que é conhecido como matéria exótica, uma substância hipotética com densidade de energia negativa. Pensa a energia negativa como o oposto exato da matéria comum, ela exerce gravidade repulsiva. Embora nunca tenhamos observado matéria exótica em escala macroscópica, a mecânica quântica oferece um vislumbre de esperança. Experimentos em laboratório com o efeito Casimir, onde duas placas metálicas não carregadas em um vácuo aproximam-se devido à diferença na densidade de flutuações de energia do vácuo entre elas, demonstram a existência de energia negativa em regiões confinadas. Modelos teóricos emergentes em 2025, explorando a manipulação controlada de estados quânticos de vácuo, sugerem que a energia necessária para um motor de dobra funcional pode ser reduzida de quantidades astronómicas a energia equivalente à massa de Júpiter para algo mais próximo da massa de uma sonda espacial, se pudermos aproveitar e estabilizar os efeitos quânticos de forma eficiente. Essa redução de requisitos energéticos, anunciada em conferências de física teórica no final de 2024, infundiu um otimismo palpável na comunidade. A ideia de viajar para a estrela mais próxima, Alpha Centauri, em semanas em vez de milénios, deixou de ser ficção científica para se tornar um problema de engenharia de altíssimo nível. Outra rota de fuga da limitação da luz reside na topologia do espaço-tempo, os buracos de minhoca, ou pontes Einstein-Rosen. Se o espaço-tempo pode ser dobrado para criar um motor de dobra, ele também pode ser dobrado para criar um atalho. Um buraco de minhoca é, essencialmente, um túnel hipotético conectando dois pontos distantes no espaço-tempo. Ao invés de percorrer a vastidão entre a Terra e uma galáxia a 50 mil anos-luz, você entraria na boca de um buraco de minhoca aqui e emergiria instantaneamente na outra extremidade. A experiência interna seria, sem dúvida, vertiginosa, uma passagem através de uma singularidade geométrica onde as leis usuais da física seriam distorcidas ao extremo, talvez com efeitos de maré gravitacional inimagináveis, a menos que o buraco de minhoca fosse mantido estável e transitável. A estabilização é, novamente, o calcanhar de Aquiles. A relatividade geral prevê que qualquer buraco de minhoca se colapsaria instantaneamente sobre si mesmo, um estrangulamento cósmico. Para manter a garganta do túnel aberta e evitar que ela se feche, é necessária, mais uma vez, uma quantidade imensa de matéria com pressão negativa, ou seja, energia exótica. No ano de 2025, as discussões sobre a sustentação de buracos de minhoca ganharam um novo vigor, em grande parte impulsionadas por trabalhos que buscam unificar a relatividade com a mecânica quântica. Avi Loeb, da Universidade de Harvard, em um ensaio publicado no início de 2025, especulou que civilizações de tipo 3 na escala de Kardashev, aquelas capazes de aproveitar a energia de toda a sua galáxia, poderiam ter dominado a manipulação de campos quânticos para estabilizar tais estruturas. Ele argumentou que a ausência de contato direto pode ser um artefato de suas escolhas de trânsito, porque usar longas rotas de comunicação eletromagnética quando se pode usar atalhos topológicos. Isso sugere que a ausência de sinais de rádio ou luz intensa pode ser explicada pelo fato de que as civilizações avançadas não se comunicam mais pela antiquada radiação eletromagnética, mas sim através de tráfego transitando por essas veias cósmicas escondidas. O senso de mistério se aprofunda, estamos sendo ignorados porque eles encontraram um elevador enquanto nós insistimos em usar a escada. Este espectro de possibilidades nos reconduz ao paradoxo de Fermi, mas sob uma nova lente tecnológica. Se as viagens superluminais, seja por dobra espacial ou buracos de minhoca, são teoricamente permitidas pela física, embora com requisitos energéticos extremos, porque o nosso bairro galáctico não está repleto de visitantes. Uma explicação reside no grande filtro, a ideia de que é uma barreira evolutiva extremamente difícil de ser transposta. Se o grande filtro está no nosso passado à abiogênese, a evolução da vida complexa estamos entre os sortudos. Mas se o grande filtro está à nossa frente, a capacidade de viajar mais rápido que a luz pode ser a própria prova de que ele existe. Talvez o desenvolvimento de tecnologias que manipulam o espaço-tempo exija um controle de energia e estabilidade que inevitavelmente leva a uma autodestruição catastrófica, um teste final de sabedoria tecnológica que a maioria das civilizações falha. Em meados de 2025, a pesquisa SETI, busca por inteligência extraterrestre continua, mas com um foco aprimorado, auxiliada por algoritmos de inteligência artificial mais sofisticados. Os radiotelescópios, como o Allen Telescope Array, não estão mais apenas farejando sinais de rádio simples. Os avanços em processamento de dados permitem que os cientistas, como aqueles envolvidos na iniciativa Breakthrough Listen, procurem assinaturas tecnológicas mais sutis, conhecidas como tecnoassinaturas.
Uma publicação de outubro de 2025, analisando dados de varreduras em torno de anãs vermelhas jovens, levantou a hipótese de que civilizações avançadas poderiam emitir uma quantidade residual de calor dissipado por máquinas de processamento de informação de escala planetária, um tipo de calor residual que seria fraco, mas detectável por instrumentos infravermelhos de nova geração, como os que sucederam ao telescópio espacial de James Webb. Se essas civilizações utilizam a dobra ou buracos de minhoca, talvez seus métodos de propulsão gerem assinaturas gravitacionais ou campos de energia incomuns que os novos interferometros, focados em ondas gravitacionais em frequências mais altas, possam captar. A ausência de sinais óbvios sugere que, se eles existem e viajam mais rápido que a luz, são mestres em descrição, ou então, como sugerido em um debate acalorado no Fórum X, a rede social científica dominante, em novembro de 2025, por um físico teórico obscuro, talvez a velocidade da luz não seja apenas uma barreira energética, mas uma lei causal inviolável em todas as geometrias de espaço-tempo estáveis. A causalidade, a ordem estrita de causa e efeito, é o próximo bastião contra a viagem superluminal. Se pudéssemos enviar informações ou matéria mais rápido que a luz, a relatividade especial implica que, para alguns observadores, o efeito precederia a causa. Isso abriria a porta para os famosos paradoxos do tempo. Um objeto que viaja mais rápido que a luz poderia, teoricamente, ser usado para enviar uma mensagem de volta no tempo, permitindo, por exemplo, que o engenheiro impedisse a invenção do próprio motor superluminal. As soluções matemáticas que permitem a dobra de Alcubierre ou buracos de minhoca transitáveis, como as exploradas por Kip Thorne em seus modelos originais, muitas vezes exigem uma proteção cronológica, mecanismos físicos que impedem a formação de curvas fechadas do tipo tempo, os caminhos que permitiriam a viagem ao passado. A física parece, em sua elegância, proteger-se contra a anarquia causal. No entanto, o entusiasmo pela física quântica insiste em nos oferecer exceções. Embora a informação clássica não possa viajar mais rápido que a luz, o emaranhamento quântico sugere um tipo de correlação instantânea. Duas partículas emaranhadas, separadas por anos-luz, exibem propriedades correlacionadas no momento em que uma é medida, independentemente da distância. Isso não permite a comunicação, pois o resultado da medição é aleatório. Você não pode forçar o estado da partícula distante. Mas as novas pesquisas em 2025 estão explorando se a manipulação refinada desses estados emaranhados, talvez em conjunto com a distorção do espaço-tempo, poderia abrir canais de comunicação ou trânsito que não violam a causalidade clássica, mas exploram um nível mais fundamental da realidade. Retornemos à noite fria, ao nosso balcão. A vastidão negra não é mais apenas um palco para estrelas distantes, é um oceano de possibilidades regido por regras que mal começamos a decifrar. Se existe uma civilização que resolveu o problema da energia negativa, ou que encontrou uma maneira de estabilizar um buraco de minhoca usando apenas matéria bariônica comum através de um truque da gravidade quântica, essa civilização está a um passo de dominar o cosmos. E se eles dominaram isso, eles têm a chave para a colonização galáctica em escalas de tempo humanas. A implicação disso no paradoxo de Fermi é profunda. Se a viagem superluminal é factível, o universo deveria estar fervilhando de atividade. O fato de não havermos sugere cenários mais sombrios ou mais sutis. Talvez o grande filtro não seja a autodestruição, mas sim a consciência da insignificância. Civilizações avançadas percebem que a expansão física pelo cosmos é um desperdício de recursos e tempo, preferindo criar realidades virtuais de complexidade infinita, o que alguns chamam de hipótese do upload cósmico. Por que se preocupar com a poeira interestelar quando se pode simular um universo inteiro com leis físicas diferentes dentro de um computador de escala estelar? Se essa for a verdade, estamos olhando para um céu silencioso porque todos os vizinhos inteligentes se retiraram para o seu próprio paraíso digital. Outra vertente de especulação, que ganhou força após a descoberta em 2025 de que os buracos negros supermassivos no centro das galáxias criam gradientes gravitacionais extremos que afetam a passagem do tempo de maneira significativa, sugere migração para os centros galácticos. Uma civilização que estabelece sua base perto de Sagitários a estrela, o buraco negro central da Via Láctea, experimentaria uma dilatação temporal extrema em relação ao resto da galáxia, conforme previsto pela relatividade geral. 1000 anos poderiam se passar para nós na periferia, enquanto para eles no centro, apenas um ano se escoaria. Eles poderiam estar viajando em velocidades subluminais, mas a diferença no tempo relativo lhes daria uma vantagem galáctica esmagadora. Eles não estariam se escondendo, estariam vivendo em câmara lenta cósmica, construindo impérios que levariam eras para nós sequer notarmos sua ascensão, explicando a aparente ausência de sinais em nossa vizinhança imediata.
Os dados mais recentes do telescópio de ondas gravitacionais avançado, em operação desde 2024, começaram a rastrear anomalias que não se encaixam perfeitamente na fusão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Em um artigo preliminar de dezembro de 2025, cientistas da colaboração LIGO-CAGRA relataram eventos de vibração do espaço-tempo que parecem originar-se de fontes de energia extremamente concentradas, mas que não decaem como eventos de fusão esperados. Eles estão sendo cautelosos, atribuindo a maior parte aos ruídos instrumentais, mas a especulação sussurra que poderiam ser os rastros de ondas de choque geradas pela ativação ou desativação de um motor de dobra maciço. Se for o caso, temos uma evidência indireta, uma poluição de energia deixada para trás pela viagem superluminal. A beleza da nossa posição atual, em 2025, é que a ciência não se contenta com a negação. Ela prossegue com a investigação, aceitando a possibilidade da existência de tecnologia que desafia nossa compreensão atual. O que a possibilidade de viagem superluminal nos ensina, mesmo que permaneça um sonho teórico, é a maleabilidade fundamental do universo. Ela força os físicos a explorar os limites da matéria e da energia, a questionar a permanência das leis que parecem absolutas. Imagine, então, o dia em que a primeira nave de dobra for testada com sucesso. Não será com um salto dramático para Andromeda, mas sim um microdeslocamento em um laboratório isolado, um pulso de energia negativa cuidadosamente modulado que move a nave um nanômetro mais rápido do que a luz permitiria em um espaço normal. O ruído desse evento seria o som mais importante da história humana, mais alto que qualquer descoberta de rádio do SETI. Seria a confirmação de que a solidão cósmica não é uma imposição da física, mas sim um desafio tecnológico. Enquanto a geada se forma no parapeito da minha varanda, e as estrelas continuam sua dança indiferente, o pensamento de uma inteligência que navegou por essas distâncias, talvez há eóns, usando essas pontes secretas ou planando em bolhas de espaço-tempo comprimido, preenche o vazio com uma esperança vibrante. Se eles transcenderam a velocidade da luz, eles resolveram problemas de energia e estabilidade que nós mal podemos calcular. Eles transcenderam a entropia ou encontraram maneiras de gerenciá-la em escalas cósmicas. Eles podem não estar nos visitando porque ainda não nos encontramos no mesmo tempo universal, ou porque o próprio ato de construir a tecnologia de dobra é o teste final para a sobrevivência da espécie. A promessa da astrofísica contemporânea, com a descoberta contínua de milhares de exoplanetas, muitos deles classificados como superterras, ou mundos oceânicos, como as luas geladas do nosso próprio sistema que a missão Europa Clipper da NASA está prestes a explorar mais a fundo em 2025, indica que o universo é fértil. A vida simples pode ser comum. A vida complexa, talvez. Mas a vida que domina o espaço-tempo. Essa é a questão que nos mantém acordados nas noites frias. Olhamos para o alto, não mais com a inocência dos antigos astrónomos, mas com o conhecimento sofisticado de que as distâncias são apenas sugestões geométricas, passíveis de manipulação. E essa perspectiva, a de que um dia poderemos não apenas enviar um sinal, mas chegar lá, superando a barreira da luz, transforma a vastidão escura de um oceano assustador em um convite aberto. O silêncio do cosmos não é uma resposta, mas sim o som da nossa própria impaciência, esperando pelo dia em que a física nos conceda a chave mestra do universo. Até lá continuaremos a olhar para cima, medindo a distância, sonhando com a dobra e esperando pelo primeiro eco que talvez já esteja viajando, não em ondas de rádio lentas, mas em um enrugamento sutil e quase invisível do próprio tecido da realidade.